Fala pessoal, Canhoto na área para mais um videozinho aí de Cities Skyline 2. Estamos aí na cidade de Canhotópolis e hoje a gente vai gravar um vídeo um pouco diferente. A gente vai fazer uma gameplay comentada, tá? Eu joguei em off e fiz algumas alterações aí na nossa cidade. Então a gente vai estar comentando partes do que a gente fez. Eu tô com um projeto aí na nossa cidade de meio que fazer uma revitalização em alguns pontos. E a gente iniciou aí principalmente pelaquela área onde a gente tem casas de média densidade, se eu não me engano. São edifícios mistos, né, na verdade. Elas são casas alemãs. Então, eu tô querendo padronizar mais um pouco esse bairro, né? A gente tinha um quarteirão aí que tinha alguns comércios que não faziam muito parte dessa arquitetura. E com isso a gente acabou demolindo eles e colocando prédios que compõem toda a arquitetura alemã. Então a gente já começou iniciando aí por este quarteirão e fizemos essa obra. Eu vou cortando ou eu vou acelerando um pouco mais o vídeo pra gente poder ficar um pouco mais dinâmico aí enquanto a gente vai comentando o que a gente fez. Bom, ali no quarteirão então a gente fez aquela construção e aqui eu também vou tirar todo esse comércio que também não condiz com a arquitetura. Então o projeto nada mais foi o quê? A gente manter toda essa região, todo esse bairro com casas alemãs. E como no jogo a gente só tem esse tipo de edifício com estruturas mistas, que é residência e comércio no mesmo prédio, então todo esse bairro a gente fez desta forma. Aí, nessa região exclusivamente, a gente vai manter uma praça, né? Então, a gente vai acabar adicionando mais elementos aí para ficar uma praça mais bonita, né? E no entorno, a gente vai manter toda essa arquitetura. Eu tô verificando o tamanho de um quartel que a gente tem, onde a gente poderia estar adicionando esse quartel. Então, um lado vai ser essa praça com algumas quadras. A gente já tem uma escola ali na parte superior. E do outro lado a gente vai acabar adicionando o quartel. Então, vamos ver aí como que foi ficando essa região com essa praça e com esse quartel aí. Nesse momento a gente já cercou toda essa área onde possuía as quadras. Já colocamos mais árvores aí na região e as quadras de basquete e tênis ao lado da escola ali. Agora a gente vai limpar a outra parte ali, onde já tem alguns prédios, mas a gente vai fazer essa região com o quartel que a gente estava testando lá. O tamanho dele, para ver se ia ficar bom, né? Se caberia nessa área aí. E coube. Eu achei que ficou bem legal. Muito mais pra gente poder fazer isso, a gente teve que fazer toda a limpeza da região. Tirando todas as árvores. Se eu não me engano, até esse estacionamento acabou tendo que sair, porque ia ficar muito em cima se a gente colocar o quartel e deixar ele lá, ó. A gente até acabou testando algumas posições diferentes para ver se ia ficar legal, se dava para manter o estacionamento e até aquelas casas superiores ali na parte superior, mas a gente viu que não ia ter como. Então com isso, a gente acabou tendo que eliminá-las desta região. Tais como com toda a vegetação também.
Bom, nesse momento a gente já estava praticamente finalizando a decoração aí, a gente estava colocando alguns caminhos por onde os pedestres poderiam andar ali naquela área cinza. E vamos dar uma pausa aqui. Então ficou aqui assim. Então a gente cercou toda a região com, digamos, um calçadão, né, no entorno aí do quartel. E colocamos algumas árvores também para compor a paisagem. E alguns canteiros também para trazer mais verde aí no entorno desse quartel. Acho que a gente vai finalizar com algumas pequenas plantas ali, nesse espaço que ficou um pouco mais amplo. Tá tentando fazer uma decoraçãozinha diferente com essas plantas, uma de cada cor. Aí a gente encontrou uma plantinha que ia trazer um desenho. Ia compor, né, todo o desenho dessas outras que a gente tinha colocado. Então com isso, a gente finalizou também essa área do quartel, juntamente com aquela praça, né, que a gente havia colocado. Tava construindo umas casas ali erroneamente, que a gente esqueceu de tirar o lote. Aí a gente fez a limpeza pra não poder construir, na verdade, né? Eu achei que essa pracinha aí ficou bem legal. Dá uma quebrada aí na quantidade de prédios no entorno, né? Achei que ficou bem interessante essa parte. Colocando alguns arbustos na parte de fora da cerca. O estacionamento aí a gente manteve, só do outro lado que a gente acabou tirando. E ali do lado já é a nossa escola de ensino fundamental, né? E tá sempre cheia. Ali ainda estão construindo as casas. E como a demanda já começou a subir de novo, a gente vai continuar derrubando, né, toda essa arquitetura que não compõe essa área alemã. E vamos alterando para a arquitetura que a gente realmente quer. Como naquele quarteirão do meio tinha um estacionamento, e nessas obras que a gente vem fazendo, a gente tirou praticamente 2 estacionamentos aí da região, para que a gente não perca essa capacidade aí de deixar os carros estacionados ao invés da rua em locais próprios. A gente acabou tirando, né, mais comércio e escritórios ali do meio. E a gente acabou criando também, nessa área aí específica, um outro estacionamento. A gente tentou ver se tinha algum estacionamento que coubesse exatamente nesse espaço, mas a gente não encontrou. Não encontramos nenhum estacionamento que coubesse exatamente aí no espaço que a gente queria. Então aí a gente ficou analisando, né, os estacionamentos que cabem aí nesse espaço, mas nessa metragem de 4 espaços na horizontal, não tem nenhum. Então a gente teve que acabar adaptando uma situação para que a gente conseguisse ocupar esse espaço, que foi o quê? Pegar uma rua que tenha estacionamentos laterais e depois colocar um estacionamento um pouco mais para frente. Então a gente vai ver aqui como que ficou. Então ali a gente pôs a rua, né? Ficou meio que uma rua sem saída só para estacionar. E colocamos também um estacionamento que coubesse agora ali no espaço que ficou vago.
Decoramos também esses espacinhos aí com umas árvores, né? Pra dar uma decoração no local, trazer um pouco mais de verde ali pra região. E foi o que a gente conseguiu adaptar aí nesse espaço que a gente tinha. A gente não queria mexer naquela rua de pedestre que passa ali bem atrás do estacionamento, que liga já no outro quarteirão. Ela é bem utilizada, como vocês podem ver. Então a gente não queria estar mexendo ali, tendo que excluir ela para poder ampliar um pouco mais o espaço para carros. Então a gente acabou fazendo uma adaptação aí na região para que ela tenha ainda um pouco mais de estacionamento e não utilizar somente as ruas, né, para os carros pararem. Bom, aqui como a demanda já tá bem alta, a gente fez, né, aquela limpeza também nesse espaço para poder adicionar mais comércio misto, né, de origem alemã e continuar com a nossa expansão, com a nossa revitalização da região. Ao lado ali, como vocês podem ver, a gente tem um crematório. Então a gente tem um crematório com duas casas, dois anexos, né, um de cada lado, fazendo com que esse crematório tenha mais capacidade de carros. Então a gente teve que adaptar também a construção na parte de trás. Nesse momento a gente está fazendo somente a frente, mas a gente já teve que pensar, né, como que ia ficar a parte de trás, porque ele tá em T, né, esse crematório. E a gente não queria mexer nele porque eu achei que ficou bem localizado ali. Ficou numa parte de praça ali, as ruas estão bem distribuídas, então a gente não queria mexer nessa região. Nesse momento, a construção ali da frente já foi finalizada. Agora a gente está esperando aumentar um pouco mais a demanda e para poder finalizar também, subir mais prédios ali, mais casas e comércios naquela região ali. A gente vai completar toda aquela região igualmente dos dois lados. E eu acho, se eu não me engano, é uma das últimas modificações que a gente fez em questão de inclusão de novos imóveis aí, alemãs nesse bairro aí, predominantemente com construções alemãs. A gente teve que tirar que isso aí é uma casa que a gente ganha, né? Então a gente não poderia destruir ela. Aquele comércio do lado a gente também vai puxar ele para trás para poder fazer a modificação na rua. Porque se a gente só construísse ali, ia ficar um vão, né? Então a gente tinha que andar 2 quadrantes para cima para poder que a construção fique junto com aquela parede que ficou dos imóveis que estão na rua da frente. Então a gente teve que avançar um pouco, deixar apenas 4 espaços ali, fazer meio que um S, né? Trazer a rua para baixo e ligar. A gente foi ver se dava para fazer uma movimentação ali, mas não dá. Então não tinha muito o que fazer mesmo. A gente teve que adaptar a região para que a gente não mexesse aí no crematório. Enquanto isso, já colocamos para que suba as construções e vamos mexendo nas ruas enquanto isso. Aí já dá para ver como que a rua ficou finalizada. Ficou legal, eu achei que por mais que teve esse S aí que a gente teve que fazer, não modificou muito estruturalmente e até visualmente eu acho que ficou legal. A gente acabou clonando ali, né, o imóvel de cima para poder colocar essa residência de esquina e ficar padronizado. A gente viu que as cores são diferentes e a gente também mexeu. Então esse quarteirão todo
A gente resolveu fazer ele numa tonalidade só. A gente achou um begezinho, acho que bem claro, né? E acabou fazendo com que todos os imóveis desse quarteirão tivessem a mesma cor. Achei que ficou legal. Mas a gente não fez isso em todos os quarteirões. A gente só fez nesse pra ver realmente como queria ficar. E quem sabe, né? Se fique bonito, a gente faça isso nos demais quarteirões. Não com a mesma cor, né? Pra não ficar uma coisa só. A gente pode ir adaptando os outros quarteirões também com cores parecidas. Agora, o que a gente pensou? A gente parou um pouco de mexer na questão ali do bairro alemão e a gente pensou, pode ser que a gente mude, pode ser que sim, mas a priori a gente vai deixar esse trilho de trem o nível abaixo da rua. Então a gente estava regulando a altura dele para que a gente consiga passar uma avenida na parte de cima e afunilar, né? Deixar ele mais fundo, não deixar no mesmo nível da rua. A gente teve um pouquinho de trabalho que a gente não tinha mexido ainda nessa área, mas no final a gente conseguiu resolver e, na verdade, né, não terminamos toda a obra que vai ser feita aí, mas a gente já conseguiu pelo menos fazer o que a gente queria, que era deixar duas ruas paralelas passando aí acima da linha do trem. Então, como vocês podem ver, são duas mãos, né? Uma que vai e uma que volta. E a linha de trem ali passando por baixo. A gente vai mexer muito nessa região, tá? Não vai ficar assim. Eu já penso em fazer uma outra avenida paralela ali à linha do trem. Mas isso vai ficar um projeto um pouquinho mais pra frente. Vamos ver quando que a gente vai mexer nisso. Eu acho que deve ser uma das últimas. Achei que tinha sido ali, mas não. Acho que aí a gente vai colocar também mais um pouco. Mas que eu me lembro, a gente não adicionou muito mais imóveis alemãos aí na região. Até porque a demanda não estava tão alta. A gente teve que esperar a construção. E puxamos ali até o final. Fizemos um bequinho. Para poder, talvez, preencher futuramente essa área aí também com novas moradias. E aí a gente foi e completou. Esse bairro alemão eu gostei bastante. Infelizmente, a gente não tem outros tipos de imóveis, né? Com essas características. Poderia ter edifícios de alta e de baixa densidade também. Eu acho que ficaria bem legal se eles dessem essa opção pra gente. Não sei se futuramente alguma DLC pode ter essa expansão, ou a própria DLC, né, de moradias alemãs, eles adicionarem esses imóveis. Mas eu acho que é bem característico, né? Dá uma cara bem bonita pra cidade. Tem alguns imóveis aí na região ainda que não são de características alemãs, que a gente ainda vai continuar mexendo, porque esse bairro aí, em sua totalidade vai ter essa característica. Mas no dia de hoje a gente não conseguiu finalizar, até por conta da demanda, né? Então a gente tem que ficar esperando a demanda aumentar para construir esses novos prédios, porque senão começa a dar um colapso aí na questão dos imóveis. As pessoas não gostam de estar morando ao lado de residências vazias. Isso não traz felicidade para eles. Então a gente sempre espera aumentar a demanda para depois poder demolir e construir novos edifícios aí na região. Então é um processo um pouco mais lento, mas a gente vai alterando aos poucos, vai mexendo e vai deixando com a carinha que a gente quer. A gente finalizou esse espaço verde aí com uma decoração bem bacana. Eu vou buscar ela aqui para vocês. A gente buscou esse edifício que chama Esmeralde. Então meio que a gente criou como se fosse um portal, né? Um prédio
que se vocês vão perceber, a gente vai criar um de cada lado e fez um anexo no meio. Ficou bem bonito. Eu acho que isso ficaria bonito numa entrada de cidade, por exemplo. Você tá chegando na cidade, fazer esse tipo de construção numa entrada de uma cidade. Acho que fica bem bacana. Eu me inspirei nisso num vídeo de um outro rapaz. Eu, infelizmente, não vou lembrar o nome pra dar os créditos pra ele. Mas eu acabei me inspirando num vídeo que eu vi. Achei bem legal e acabamos fazendo aqui, trazendo isso aí pra nossa cidade. A gente tem que tirar todos esses props da construção, deixar só o prédio. Então dá um pouco de trabalho. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou no final, né? Bom, aí a gente já tá meio que quase finalizando. Então a gente deixou um telhadinho meio verde. E tiramos o estacionamento que tava aí na frente. Não combinava, né? Com essa arquitetura, tem um estacionamento aí na frente. E agora a gente só vai finalizar ele com uma calçada. A gente vai colocar um pavimento aí na frente dele, ligando as entradas, fazendo tipo um caminho de pedestre, né? Mas ficou uma construção bem bacana, bem diferente, né? Por mais que ela não tenha os traços alemão, você for ver, o telhado dele lembra mais uma coisa mais... Não sei se é indiano, oriental, algo... Umas pontas mais diferentes de acabamento. Mas eu gostei, achei bem bonito esse tipo de prédio e resolvi colocar aí. Achei que ficou bonitinho. E aí, como vocês podem ver, a gente finalizou toda a decoração na parte de trás e a parte da frente também desse complexo. É um hotel, né? Na verdade, isso, se eu não me engano, é um edifício comercial. Mas que deu uma cara muito bonita aí pra essa área que não tava sendo ocupada por nada, né? Tinha um estacionamentozinho ali, uma passagem de pedestre, e no final das contas, a gente conseguiu colocar um edifício bem bonito ali, combinando com a nossa prefeitura, com todas essas arquiteturas bonitas aí que a gente fez na nossa cidade. E aí uma tomada aérea do que a gente fez por hoje. Então, toda a nossa região de residências alemãs, a gente deu um tapa nela, com essa construção bem bonita. Aquele quarteirão que não tinha, a praça junto com o quartel. Ainda tem um edifício ali que não faz parte da região, mas foi isso que a gente fez nesse vídeo de hoje. A gente vai continuar mexendo em outros bairros na questão de arquitetura. Talvez, se precisar fazer alguma modificação na via, a gente vai fazer modificação nessas vias. E pro vídeo de hoje é isso, pessoal. Foi mais um vídeo comentado de uma gameplay. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas alterações que a gente fez na cidade. E aguardo vocês no nosso próximo episódio, beleza? Então vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!